Bom dia, amada igreja. Deus abençoe a sua igreja neste dia. Vamos orar em prol da nossa nação, do povo de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, engrandecido seja o teu nome, Senhor. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder alçar a nossa voz ao trono da tua graça, Deus. Quero te suplicar, ó Deus, pela nossa nação, Senhor Deus. Quero te suplicar pelo nosso presidente, pela sua mente, ó Pai, que o Senhor conceda muita sabedoria ao teu servo, ó Pai, para que ele possa, Deus, conduzir esta nação, ó Deus, com muita sabedoria, juntamente, ó Pai, com seus ministros e todos aqueles que são constituídos, ó Pai, como autoridade, ó Pai, juntamente com o teu servo, ó Pai, nosso presidente, o Senhor Jair Messias Bolsonaro, ó Pai. Que o teu povo, Deus, possa neste dia estar clamando em favor deste homem que está com a responsabilidade muito grande, ó Pai. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conhecer, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente
Olá, amado irmão, amada irmã da Igreja Batista Central em Campo Redondo. Estamos aqui mais uma vez nesta oportunidade para transmitirmos o recado do Senhor para nós neste dia. E antes de expormos a palavra de Deus, nós queremos desde já agradecer a todos os irmãos que estiveram ontem na igreja. Nós tivemos ali alguns irmãos, estivemos fazendo um trabalho ali na confecção da calçada, recebemos alguns quilos para a campanha que nós estamos promovendo de ajuda às pessoas que estão necessitadas neste momento. Também irmãos que levaram seus dízimos. Estivemos ali e foi uma grande oportunidade para que pudéssemos realizar todas essas coisas. E nós queremos agradecer a todos os irmãos. Queremos dizer que a Igreja Batista Central em Campo Redondo é uma igreja valorosa, uma igreja composta de membros corajosos, de pessoas que confiam plenamente no Senhor e que têm entregue os seus cuidados nas mãos do Senhor, confiado plenamente no Senhor. E nós queremos também solicitar a todos os irmãos que neste dia, bem assim como todos os dias de nossa vida, estejamos intercedendo, que você separe este domingo para a oração, orando pela nossa nação, orando pelo nosso presidente, orando pelo grupo de ministros que compõem ali as pessoas que fazem parte do ministério do presidente da República. É o momento de estarmos intercedendo, não esquecendo, orando, empenhados neste momento para que esse momento esteja passando, esta enfermidade esteja passando e nós possamos voltar às nossas atividades mais fortalecidos, mais confiados no Senhor, porque o Senhor é o Senhor da igreja e Ele tem cuidado de cada um de nós. Não esqueça de orar neste dia intensamente, busque ao Senhor, chame outras pessoas para que estejam orando juntamente com você, tenha um propósito definido na sua oração, orar pela nossa nação, para que o bem possa vencer o mal, que o Senhor possa dirigir este país. Também quero solicitar aos irmãos que estejam lembrando do pastor Sócrates Oliveira, que é o diretor da Convenção Batista Brasileira, que também está internado. Gostaria de pedir que os irmãos lembrassem do pastor Sócrates nas suas orações. Neste instante eu quero ler o texto bíblico e refletir sobre o mesmo nesta oportunidade, nesta manhã. O texto é o texto de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler o texto, que diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade dele, contudo, da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ainda oraremos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos esta oportunidade de vivermos neste país que tem a liberdade de estudar a Tua Palavra, tem a liberdade de orar. E nesse momento nós queremos pedir, ó Pai, que Tu estejas abençoando a nação do nosso Brasil, Senhor. Abençoando o Brasil para que este país, ó Pai, possa ser livre dessa enfermidade. Não somente nós, mas todos os países. Que o Senhor possa visitar, Senhor, cada lar nesta nação, livrando o Senhor desta enfermidade. Mas que principalmente, ó Pai, a maior das enfermidades possa abandonar completamente este país que é o pecado, Senhor.
nós queremos pedir, Senhor, pelo presidente da República, os seus ministros, ó Pai, todos aqueles que querem ver o bem do país, ó Pai. Também queremos pedir, Senhor, pelo pastor Sócrates, que o Senhor possa curá-lo se for a vontade do Senhor. Queremos agradecer pela Igreja Batista Central em Campo Redondo, uma igreja especial, uma igreja diferente, uma igreja que confia plenamente no Senhor. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia, testemunhar do grande amor do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos aqui com a palavra de Deus em nossas mãos e o texto que acabamos de ler, Jesus está pregando em Nazaré. E ali, naquele lugar, Jesus é rejeitado por aquelas pessoas que ouviram a sua mensagem. Como nós vimos aqui, o texto falando sobre várias situações, não é? E Jesus estando ali naquela cidade, naquele lugar, ele tem ali a oportunidade de pregar, de falar. Ele está juntamente com a sua família, como nós podemos ver, é citado aqui, né? As pessoas falando da sua família. E Jesus, então, nós vemos nesse texto uma grande oportunidade para o entendimento de qual tem sido a nossa confiança no Senhor. Será que nós temos confiado plenamente no Senhor ou temos duvidado? Eu tenho visto situações que me chamam a atenção, porque nós falamos que confiamos em Deus, nós falamos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, mas quando dependemos de confiar plenamente no Senhor e entregar a Ele as nossas coisas, os nossos medos, as nossas situações adversas, muitas das vezes nós estamos duvidando. E eu tenho acompanhado isso de perto, tenho visto, às vezes, de pessoas que se dizem, né, o que estão no meio evangélico e estão criando situações outras, como se fosse um reforço para a sua fé. Mas quando nós lemos o texto e através das experiências que temos tido com o nosso Deus, nós podemos dizer categoricamente que podemos confiar tudo nas mãos do Senhor. E nesta manhã a oportunidade é nos dada de falar, e neste versículo nós podemos verificar isto, queridos. Nós vemos que aquelas pessoas que estavam em torno do Senhor Jesus, o texto vai falar sobre algumas características dessas pessoas. Nós vemos, amados irmãos, que a nossa fé precisa ser uma fé que realmente dê demonstrações de que nós estamos entregando tudo nas mãos do Senhor e confiando. Nós vemos aqui, amados, que muitas pessoas às vezes estão perto do Senhor, mas é como se elas estivessem longe do Senhor. Estão próximas, mas é como se estivessem longe. Às vezes as pessoas falam o nome do Senhor, às vezes as pessoas dizem que confiam, às vezes as pessoas colocam adesivos nos carros, nas portas das casas, dizendo que confiam no Senhor. E neste texto, amados, nós vemos isto. A fala é uma coisa, mas a demonstração não é. Porque o texto diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Ele foi para a sua terra. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Queridos, Jesus era daquela terra, como nós vimos aqui, Nazaré. Jesus era daquele lugar. O texto diz, né? Jesus partiu dali e foi para a sua terra. E aqui o texto diz, amados, que as pessoas daquela terra, como nós vimos o texto aqui falar, o seguinte: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ou seja, eles não conheciam o poder de Deus, porque o texto está dizendo assim: de onde vem estas coisas? Os ensinamentos de Jesus eram ensinamentos para eles totalmente estranhos. E aqui, amados, o que nós podemos aprender nesta manhã? Os ensinamentos do Senhor não podem ser para nós ensinamentos estranhos. Por quê? Porque nós precisamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Os ensinamentos do Senhor não podem ser para nós estranhos. Porque a partir do momento em que nós
buscamos a palavra de Deus, quando nós confiamos naquilo que está escrito aqui, que o Senhor nos promete, e até mesmo nas situações difíceis, adversas, Deus é Deus. E Ele cumpre aquilo que Ele promete. E neste texto, amados, aquelas pessoas estavam perto do Senhor, mas não conheciam o Senhor. Isso é perigoso. Eu e você precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos confirmar aquilo que falamos. Nós precisamos orar e ter fé que Deus, Ele pode resolver os problemas. Nós precisamos colocar nas mãos do Senhor e descansar. Não é ficar duvidando. Aqui, nesse texto, aquelas pessoas estavam perto do Senhor, mas não conheciam o Senhor. E quando ele chega naquele lugar, na sinagoga, era costume convidar o mestre. E Jesus era conhecido, talvez não tanto ali, mas em outros lugares, como mestre, porque naquela terra as pessoas não o conheciam. Mas Jesus é convidado para falar como um rabi naquele lugar, como mestre. E ele chegou ali para ensinar. E aí, amados, ele estava perto, mas as pessoas não o conheciam. Nós não podemos deixar passar a oportunidade de conhecer mais ao Senhor. Querido, a igreja precisa conhecer mais ao Senhor. Senão, não há razão de ser. Poderemos falar de Jesus, poderemos falar versículos, poderemos falar máximas que ouvimos as pessoas falarem. Mas até onde vai essa fala nossa? A fala, ela realmente tem o seu final, ou a sua confirmação exatamente na confiança plena no Senhor? Ou será que nós falamos apenas da boca para fora? Então eu preciso realmente confiar, eu preciso entregar tudo nas mãos do Senhor, eu preciso orar, buscar a presença do Senhor, confiar, dizer que o Senhor é o Senhor da minha vida. E neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos cada vez mais confiar no Senhor, dia a dia, a cada dia, fé após fé. Como a palavra de Deus diz, o justo viverá por sua fé. E se não existir essa fé, nós vamos ser assim como aquelas pessoas. Quem é este? Que coisa maravilhosa que ele está falando. Oh, que coisa estupenda. Mas nós não podemos nos surpreender com as palavras do Senhor. Elas precisam ser para nós algo que faça parte da nossa vida. Então, qual o tempo nós temos dado à palavra de Deus? Qual o tempo nós temos dedicado ao Senhor? Será que nós temos pensado o que eu tenho que fazer, o que eu ainda não fiz, onde eu preciso melhorar na minha vida? A palavra de Deus diz isso para mim, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser mais atencioso, eu preciso ser mais dedicado, eu preciso fazer mais a vontade de Deus, eu preciso me colocar à disposição do Senhor para fazer a sua obra na igreja. Quando eu podia, eu não fiz. Agora eu estou aqui e não posso ir à igreja porque a igreja não está funcionando. E será que se Jesus voltar agora, o que será de mim? Então a dúvida não pode pairar na nossa cabeça. O crente, ele não tem dúvida. Por isso, naquele momento, aquelas pessoas diziam: de onde vem estas coisas? Ou seja, não conheciam o poder de Deus, não conheciam o poder do Senhor Jesus. Eu e você precisamos conhecer o poder do Senhor Jesus. Eles não conheciam, por isso eles perguntavam: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Querido Deus do passado, o Senhor Jesus, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o Senhor, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o mesmo Jesus do passado é o mesmo Jesus de hoje. E nós precisamos conhecer ao Senhor, nós precisamos nos colocar à disposição, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E creio que esse momento tem sido muito útil para que isso possa acontecer, querido. Procure crescer mais na presença do Senhor, procure se esforçar, buscar mais intimidade com o Senhor. Saber que o Senhor tem olhado para você, que o Senhor tem cuidado de você, mas que você também tem se empenhado, você tem se dedicado a fazer a obra do Senhor. E aqui nós vemos, amados, que aquelas pessoas estavam perto, mas não conheciam ao Senhor Jesus. Nós precisamos estar perto do Senhor, mas precisamos conhecer ao Senhor Jesus. E aqui o texto diz, amados irmãos, que o fato deles não estarem próximos do Senhor, o fato deles estranharem aquilo que Jesus fazia,
Eles não puderam acreditar naquilo que ele estava fazendo ali, e isso gerou uma dúvida na mente deles. Porque o texto também vai dizer o seguinte, no versículo 3. Eles começaram a falar assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os parentes e na sua casa. Queridos, como nós vimos ali, Jesus realizou muitos milagres ali naquele lugar, como nós vimos aqui, o texto diz isso, né? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Mas nós vemos também, amados, que embora inegáveis seu poder e sabedoria, inegáveis isso, eles duvidaram quanto à origem divina da autoridade de Jesus. Eles não confiaram que a autoridade de Jesus era uma autoridade divina. E isso, amados, os fez se escandalizarem. Eles se escandalizaram. E nós vemos aqui também, amados irmãos, que era para eles uma coisa assim incrível. Incrível. Um patrício deles, uma pessoa que era da terra deles, que era natural daquele lugar, receber uma missão divina. Era para eles algo incrível. Eles não imaginavam que isso pudesse acontecer. Mas Jesus, ele era daquela região, ele era daquela cidade. E ele era o próprio Deus. E ele estava ali entre eles. E começou a realizar milagres. E eles começaram a duvidar disso. Oh, que coisa! Será que ele mesmo é daqui? Será que ele é realmente um profeta de Deus? Ou um homem? Será que ele é o próprio Deus? E eles começaram então a duvidar. E a dúvida deles fez com que eles se escandalizassem. E, amados irmãos, não existe nada pior para inibir o agir de Deus que a falta de fé. A falta de fé inibe o agir de Deus. Deus não pode agir quando não existe fé. E o texto vai dizer que eles se escandalizavam do Senhor. Eles não acreditavam que Jesus era o próprio Deus. Eles não acreditavam. Era para eles uma coisa absurda. E aqui, amados, nós vemos que eles começaram a falar: ah, não é este o carpinteiro? Não é este o filho de Maria, o irmão de Tiago, de Judas, não é? De José, de Simão? E aqui também não vivem as suas irmãs? Elas estão entre nós? Então eles tinham dúvida. Amados, é exatamente isso que acontece. Deus, às vezes, ele não pode agir quando nós duvidamos. E por isso Jesus não pôde agir naquela cidade, porque existia dúvida. Não pode existir dúvida na nossa mente. Creia plenamente, querido, que Deus está com uma igreja que não duvida. Eu sempre digo, não podemos duvidar. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Este tempo está acontecendo exatamente para afirmar a fé da igreja. Não pode haver dúvida. E a igreja, como a nossa igreja, graças a Deus, tem se mantido fiel. E Deus vai honrar a fidelidade de cada um dos irmãos. Deus vai honrar a fidelidade da igreja e das igrejas que confiam plenamente no Senhor, que sabem que isso vai passar e nós estamos firmes aí, mas também não podemos viver escondidos, porque o Senhor quer que o seu povo se revele, que mostre que tem fé no Senhor. E nós estamos aí mostrando que temos fé no Senhor. E a igreja está aí, tomando seus cuidados, é bem verdade, com os grupos de risco. Mas estamos lá, procurando ajudar pessoas. De que adianta falar o nome de Deus e não amar o próximo? A Bíblia diz, amar ao próximo como a nós mesmos. Primeiramente ao Senhor e ao próximo como a nós mesmos. Por isso nós estamos recolhendo quilos para ajudar pessoas. Igreja que está firme, porque confia, está fazendo a obra, não para. E nós vamos avançar em nome de Jesus. E nós vemos aqui que nós não vamos nos escandalizar, porque nós sabemos a quem servimos. Sabemos em quem cremos. Estamos bem certos que Ele é poderoso. O Senhor é poderoso. Mas aqui nós vemos, amados irmãos, que aquelas pessoas, então, estando perto, mas não estando realmente tendo intimidade com o Senhor,
elas duvidaram. Mas, querido, continuando aqui, o que vai gerar também é que, estando perto e duvidando, as pessoas não vão tomar as suas atitudes. Porque o texto vai dizer o seguinte, a partir do verso 5: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Queridos, Jesus era daquela terra. Jesus era natural daquela terra. As pessoas não conheciam. E quando ele se apresenta, ao invés delas tomarem uma decisão ao lado do Senhor Jesus, de decidirem-se por Jesus, o que elas fizeram? Elas não fizeram isso. Por isso Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E o Senhor se admirou. De que o Senhor se admirou? Da fé? Da determinação? Do empenho? Da dedicação? Da firmeza? Não. O Senhor se admirou da incredulidade deles. Queridos, o Senhor, Ele quer nos abençoar, mas o Senhor, Ele só pode nos abençoar em face da nossa atitude firme na presença do Senhor. Dizermos que nós confiamos no Senhor, que nós temos um Deus que é vivo, que não está morto. O Senhor Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós e continua a nos guiar e nos direcionar. Então o Senhor quer ver atitude em cada um de nós. Quando isso tudo passar, que nós possamos estar na casa do Senhor com atitude, mostrando quem somos nós, que nós servimos a um Deus vivo, e não com rebeldia. Muitas pessoas hoje estão rebeldes diante do Senhor, ao invés de servirem, de tomarem a decisão. Tiveram tantas e tantas oportunidades, mas disseram, agora não, achando que as coisas iam continuar do jeito que estavam. E nós vemos aí que Deus, Ele continua com a sua mão poderosa. Ele está permitindo essas coisas acontecerem. Mas nessa permissão do Senhor, Ele está vendo realmente quem é e quem não é. O Senhor quer que você faça parte do exército dele. Para tanto, você precisa ter atitude. Tome a atitude de dizer, eu sou do Senhor, eu sirvo ao Senhor. E eu estou procurando fazer a obra do Senhor. E nós vemos aqui, amados irmãos, que uma das grandes características daquelas pessoas que são incrédulas é que elas recusam dia a dia as evidências do poder de Deus que estão à nossa volta. E isso que está acontecendo é uma evidência do poder de Deus. Não é o homem. Não pense que é o homem. O homem não tem poder de nada. Nós temos visto que ele não tem poder para nada. Nós somos falhos, finitos. Mas o Deus que é infinito, o Deus que determina todas as coisas, que cuida do tempo, que cuida da sua igreja. Nesse tempo, querido, que eu e você possamos estar firmes na presença do Senhor, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja, o Senhor tem cuidado de mim e tem cuidado de você. O Senhor, Ele está à frente do seu povo, o povo que clama pelo Senhor, que confia no Senhor, que não é um povo incrédulo, que sabe que o Senhor está próximo e procura servir, fazer a vontade do Senhor, tendo intimidade através da oração, tendo intimidade através da leitura da palavra. Isso é o que importa, que eu e você possamos cada dia mais estar firmes na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele quer estar próximo de nós. Precisamos buscar a sua presença e com certeza isso vai fazer com que não duvidemos do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e que, estando confiados no Senhor, possamos tomar atitudes que sejam atitudes agradáveis ao nosso Deus e somente a Ele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.